Antes que nós vamos pregar a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Judas, nós vamos ler 2 textos e nós vamos discorrer a respeito desses 2 textos da palavra de Deus. E eu vim pensando no caminho, né? A Bíblia toda nos oferece felicidade, né? Oferece, mas não promete facilidade. E é pensando nisso que eu quero meditar com você nesses 2 textos. Vamos de forma assim mais tranquila. Hoje é o primeiro sábado do ano, a gente está meio assim de primeira ainda, né, irmão? A gente vai engrenando ao longo do tempo, vai ficar bom. Um abraço aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet também. Eu fiz um pedido, uma pessoa me fez um pedido que eu falei aqui no dia 31, no domingo passado. E eu vou pedir para a igreja, e o que eu vou dizer aqui é algo público, ela me pediu, então não estou expondo a pessoa, não. Eu peço que os irmãos, por favor, de novo, Francisco, continue orando pela irmã Simone. A irmã Simone, ela fez participou de uma das semanas de oração que eu fiz no ano passado, no final do ano, lá na Igreja Central de Jacareí. Foi a primeira vez que ela entrou numa igreja cristã, logicamente também numa igreja adventista, e ela prontamente ficou muito desejo de conhecer mais, e ela queria se batizar no primeiro dia. Ela foi, naquela mesma semana, antes de ir à igreja, ela foi diagnosticada com câncer. E o câncer já está em um estado bem avançado, segundo os médicos. Está com metástase, ela está aparentemente bem, mas de acordo com os médicos, assim que ela tiver a primeira recaída, ela não se levanta mais, de acordo com os médicos. Nós começamos o estudo bíblico com ela, que ela quer se batizar agora no final desse mês, começo do mês que vem. E ela me liga, manda mensagem muito preocupada, está sentindo não está se sentindo bem, está tomando algum medicamento, e ela tem medo de não conseguir chegar até lá. Mas eu peço aos irmãos, mais uma vez, no nome de Jesus, quando você se lembrar nas suas orações, de orar pela Simone. Simone se tornou para nós essa semana assim, um caso assim de pessoal, de busca pela misericórdia de Deus, pela sede que ela manifesta, pela vontade que ela tem de conhecer mais a Deus. Eu vejo assim um contraponto muito grande, se Deus permitir, eu falo disso durante a mensagem. Enquanto quando eu digo nós não somos melhores que ninguém, estamos falando de forma geral. Às vezes nós não valorizamos muito o que possuímos, né, da parte de Deus, essa questão espiritual. Nós somos cristãos e às vezes a gente deixa passar algumas oportunidades e falar do amor de Deus, de evangelizar e fazer a obra de Deus de alguma forma. Por outro lado, eu tenho encontrado muitas pessoas, mas quando eu digo muitas, são dezenas. Pessoas assim, extremamente, com o coração muito aberto para ouvir a palavra, querem conhecer a igreja, e querem se batizar logo no primeiro mês, enfim. Mas vamos àquilo que interessa realmente. O livro de Judas só tem um capítulo mesmo, nós vamos ler o verso 19. Judas fica antes de Apocalipse, você acha Apocalipse, volta um pouquinho, você acha Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 19. Todo mundo achou? Vamos lá. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eu vou ler mais uma vez. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora abra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 2. No verso 14.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu não vou correr não, porque o irmão falou que eu posso pregar até às 14 horas. Não é? Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu vou ler mais uma vez. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém, meus irmãos? Esses dois textos aí, para nós meditarmos. O primeiro texto que você leu comigo, que está no livro de Judas. Alguns acreditam que o livro de Judas é um livro mais duro, um dos livros mais firmes, quando se fala de doutrina, quando se fala de ortodoxia, quando se fala de obedecer à palavra de Deus. Se você lê a narrativa desse livro tão especial, embora pequeno, você vai ver que ele trata de assuntos assim, de forma lacônica, bem rápida, mas de forma muito profunda. Ele faz, ou começa o livro fazendo uma advertência em relação à apostasia. E ele vai discorrendo esse assunto, dizendo que muitos, ao longo da caminhada da sua fé, abandonariam a sã doutrina, deixariam de lado aquilo que a palavra de Deus ensina e iriam após o seu próprio conhecimento, apostatariam literalmente da fé. Mas quando nós chegamos aqui, necessariamente no verso que nós lemos, ele vai falar sobre, está falando sobre pessoas, ou uma pessoa, ou um cristão. E ele está dizendo aqui que estes promovem divisões, sensuais. Essa palavra sensual aqui, irmãos, na nossa língua portuguesa, e diga-se de passagem, nós temos uma dificuldade danada com ela, e eu sou um deles. A impressão que nós temos é que ele está falando de alguém que tem a sua parte sexual mais aflorada, não é? Falando sobre sensualidade, mas não é isso que ele quer dizer. A tradução original para a palavra sensual aqui é psíquicos. Ele está dizendo que esses que promovem divisões são psíquicos. E o que é alguém que é psíquico? Acredito que temos aqui psicólogos aqui, os irmãos devem saber muito bem do que significa essa palavra. Psíquico está falando a respeito da mente. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa aqui é alguém que é guiado ou conduzido somente pela sua vontade própria. Judas está dizendo que muitas pessoas, ou dessas pessoas, desses cristãos, que vão dar ouvidos a doutrinas de demônios no fim dos tempos, eles são psíquicos, são pessoas que agem de acordo com aquilo que eles acham que está certo, são pessoas que vão agir de acordo com aquilo que elas pensam que está certo, são pessoas que vão agir somente de acordo com a sua natureza carnal, eles vão obedecer somente o seu próprio senso, eles vão seguir ou vão ser guiados somente pela sua própria mente. Esse tipo de pessoa que ele está descrevendo aqui, esses psíquicos, são aqueles que não dão ouvidos ao Espírito de Deus, aqueles que não aprendem com o Espírito de Deus. São aquelas pessoas que, embora estejam até no meio de nós, passam tempo no meio de nós e até crescem na igreja, com o decorrer do tempo,
elas não vão dar mais ouvidos à palavra, não vão dar mais ouvidos à repreensão, não vão dar mais ouvidos àquilo que Deus ensinou, mas vão seguir os conselhos da sua própria mente, vão seguir o caminho que desejam, vão seguir o caminho que quiserem. Eu conheço muitos assim, você também deve conhecer alguém que se comporta dessa forma. Não fala comigo, eu que sei, quem cuida da minha vida sou eu já sou bem crescido, eu já sou adulto, eu tomo minhas próprias decisões. Judas está descrevendo esse tipo de pessoa aqui, ou esse tipo de cristão, alguém que age somente segundo o seu próprio senso, ele age somente segundo aquilo que ele pensa que é certo e que ele acha que está certo. Está claro até aqui? Um psíquico, alguém que age de acordo com a sua natureza carnal. Em contraponto disto, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios. E Paulo é dos nossos irmãos. Ele escreve lá, no texto que você leu comigo, no capítulo 1, na 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 14 e 15 que você leu comigo, ele disse que o homem natural não discerne o espiritual, não entende. Porém, o homem espiritual tudo entende e por ninguém é entendido ou por ninguém é discernido. Quando Paulo vai falar de homem espiritual naquele texto, traduzido para a nossa língua também, a nossa língua portuguesa, o que é um homem espiritual? Né? É alguém que vai à igreja, seria isso? É alguém que lê a Bíblia, é alguém que participa dos cultos também, é alguém que ora, que tem comunhão com Deus. Possivelmente a definição de espiritual para nós seja essa. Mas quando Paulo fala de um homem espiritual ali, a palavra traduzida no grego é pneumáticos. É um homem ou uma mulher que recebe o Espírito de Deus e é conduzido por esse Espírito. Ele anda segundo esse Espírito. Ele caminha na sua vida segundo esse Espírito. Ele não toma decisões, ele não faz nenhum tipo de acordo, não dá um passo na sua vida sem antes consultar a Deus. Por quê? Porque ela é uma pessoa conduzida pelo Espírito de Deus. Ele é um pneumático, ele recebeu o poder de Deus, recebeu o Espírito de Deus e é conduzido por esse Espírito, e ele glorifica a Deus por isso. Conforme eu costumo dizer, nós não somos qualquer coisa, nós somos, de acordo com a Bíblia, e pelo menos deveríamos ser, seres, homens, mulheres, cristãos, dirigidos e conduzidos por esse pneuma, por esse Espírito de Deus. As nossas ações não podem ser conduzidas de acordo com aquilo que os nossos olhos veem. As nossas ações não podem ser conduzidas de acordo com aquilo que as nossas mãos podem apalpar. Muito pelo contrário, antes de qualquer coisa, nós consultamos ao Senhor, nós buscamos a Deus, nós buscamos o Espírito de Deus, porque nós somos conduzidos pela graça de Deus, por esse mesmo Espírito que nos conduz. Muito bem. Por um lado, nós temos alguém que é psíquico, é doido, faz as coisas do jeito dele, faz as coisas conforme ele quer, faz as coisas de acordo com o que dá na telha. Por outro lado, tem alguém que é pneumático, que é espiritual. Ele toma a sua vida, ele toma as suas ações de acordo com aquilo que Deus ensina, de acordo com aquilo que o Espírito o inspira a fazer. Quando nós olhamos para esses dois tipos de pessoas aqui, irmão, nós encontramos na Bíblia e também ao nosso redor comportamentos muito parecidos. Por exemplo, se você ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, a Bíblia vai citar um homem lá chamado Demas. Alguém aqui já conheceu a história de Demas, já leu sobre Demas? E Paulo ali vai dizer a seguinte frase, ele está sendo julgado, é ali nesse texto que ele libera aquela célebre frase, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo está apaixonado por Deus, Paulo está com o coração cheio para encontrar-se com seu Senhor na sua breve vinda. Mas uma coisa ele vai dizer assim, olha, procura ter comigo depressa. Ele foi julgado, ninguém foi acompanhar o seu julgamento, ele se sentiu ali meio que abandonado pelos seus amigos, mas ele cita o nome de um homem chamado Demas. Ele diz assim, olha, Demas me desamparou, amando o presente século. Irmão, o que você lê quando você lê essa frase que Demas desamparou, amando o presente século? Eu vou ser bem lacônico, porque eu não quero mergulhar, porque se mergulhar muito não dá tempo para voltar. Amar o presente século é ir para o mundo. É servir o mundo. É olhar para Paulo e dizer assim, Paulo, olha, esse negócio de crente não é para mim, não. Esse negócio de andar com Bíblia debaixo do braço também não é para mim, não. Esse negócio de ter que guardar o sábado, de ter que ser fiel à palavra de Deus, isso não é para mim, não. Eu prefiro ir para o mundo. E foi isso que Demas fez. E quando a gente vê essa questão de mundo na vida desse homem aqui, a gente vê isso muito presente nos nossos dias de hoje. Essa presença mundana no meio de nós hoje, de meio cristão de forma geral. E o que é estar no mundo, irmãos? Porque não sei se você já percebeu, tem pessoas que vivem só para pagar boleto. Só vivem para trabalhar e pagar conta. É só construir, é só possuir coisas, é só crescer. Eu não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário. Mas é só crescimento pessoal, é só crescimento material, é só produzir. Tem pessoas que passam a vida toda crescendo, 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 e buscando coisas lá fora, e crescendo, e quando se deparam com Deus, vê que, na verdade, o que está fora não reflete o que está dentro. Demas desamparou a Paulo, abandonou o ministério e foi para o mundo. Foi segundo os seus próprios pensamentos. Ele era um homem psíquico, foi ser conduzido pela sua mente, foi ser conduzido pelo seu senso próprio de justiça. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nós, nesse último tempo, nós já entramos no ano de 2024, parabéns para você e para mim também, está tudo certo, já abraçamos, já cantamos, já enchemos a barriga, comemos para chuchu, porque onde você vai, você come no final do ano, Deus que me livre, eu acho que eu ganhei uns 3 quilos. Está tudo bem, só que o ano já começou, a obra de Deus, ela continua, e eu disse aqui no dia 31 e vou repetir de novo, nós não podemos perder mais tempo. Nós somos a igreja, pelo menos isso que pregamos está na Bíblia, no Espírito de Profecia e na base da igreja. Nós somos a igreja que vai levar a mensagem para o tempo desse fim, para o tempo do fim. Nós somos o povo que vai levar essa mensagem. E se nós somos esse povo, nós não temos mais tempo a perder com as coisas que o mundo quer impingir em nós. O que você quer dizer, irmão? Eu vou traduzir para você. Nós estamos vivendo um tempo de servirmos a Deus, de dizer o que é sim e de que é não. Uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou nós somos doce, ou nós somos salgados. Nós somos chamados, de acordo com a palavra de Deus, para sermos o que nessa terra, irmãos? Sal. Nós somos chamados para ser luz desse mundo. Para que serve o sal, irmão? Para dar o equilíbrio, para dar o tempero, é o ponto certo. E a luz serve para trazer luz ao mundo cheio de trevas. É por isso que Deus chamou você, por isso que nós estamos aqui essa manhã. Demas é um homem que abandonou tudo, abandonou o ministério, não quis mais saber e foi para o mundo. Foi viver uma vida mundana. Não quis saber. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho importante. Eu estou desde 4 da manhã. Olhando assim para o teto e pensando, Jesus, eu falo ou não falo? Aí eu vim pelo caminho, eu falo ou não falo? Aí o pneu do carro estourou, aí parece que Jesus falou, não vai falar, você fica pelo caminho. Você não entende assim, não? Pois é, eu entendi. Nós temos 3 pragas que nós estamos vivendo, 3 não, 2.
que nós estamos vivendo teológicas no nosso tempo. Nós vivemos 3 tipos de teologia básica, não vou me aprofundar nisso também, que senão eu disse, se fundar muito não volta. O assunto é denso. Mas são 3 tipos. A primeira é a ortodoxia. A segunda é neo-ortodoxia. E a terceira, liberalismo. Irmão, o que você é? Eu sou ortodoxo, eu já falei. Falei aqui para você, pode brigar comigo ali depois que terminar o culto, não tem problema não. Eu já estou com 45 anos, já apanhei para chuchu do meu pai, porque eu era levado quando era pequeno, a apanhar mais um pouquinho, não tem problema, mas eu estou pregando com convicção, de acordo com a Bíblia. A ortodoxia prima pelo quê? Você pode dizer para mim o que é isso aqui, irmão? Pela Bíblia, pela palavra de Deus, muito bem. A neo-ortodoxia, ela acredita que a Bíblia contém a palavra. A ortodoxia diz que a Bíblia é a palavra. O liberalismo diz que a Bíblia pode ser a palavra, pode até conter a palavra. Irmão, o que você está querendo dizer com tudo isso aí? Eu contei uma experiência aqui no dia 31, eu vou contar ela de novo, só que com detalhes. Eu recebi um convite, Leite, para pregar em um dos nossos cultos de jovens aí. Eu tenho até a mensagem gravada aqui, mas vou apagar para fugir da aparência do mal. E o irmão ligou, mandou uma mensagem assim, de irmão Cláudio, você está disponível tal dia para pregar para nós? E eu sempre digo, não sou pregador, mas se deixar falar, eu falo. Eu disse assim, irmão, que dia que é? Tal dia, assim, assim. Eu falei, beleza, eu posso ir. Está tudo bem. Aí ele mandou uma mensagem, eu falei assim, mas o que é a programação? Fala para mim, quanto tempo tem um tema, como é que não é? Ele mandou um áudio de 3 minutos. O raiva que dá quando alguém manda um áudio de 3 minutos para ti. Aí, dentro desse áudio, dizia assim, irmão, a gente vai fazer um culto assim, e no final ele disse assim, traz uma mensagem gostosa para nós. Traz uma mensagem assim, gostosinha. Irmão, não fala não, eu estou falando, irmão, não vou falar quem é, de onde que é, está tudo certo. Traz uma mensagem assim, gostosa, assim, para a gente se sentir. Eu falei, tá bom, eu vou levar a mensagem para você se sentir. E aí eu fui para o culto. E cheguei lá no culto. O culto maravilhoso, a igreja estava cheia, igreja grande, e vidraçada, tudo bonito. Um coral maravilhoso, uma música linda. As crianças, estava tudo certinho, irmão, está tudo bonito. Só que eu estou sentado na plataforma aqui, às vezes eu falo, Jesus, não deixa eu ver essas coisas, não. Chegavam os jovens, e eu quero acreditar que eles estavam num dia ruim. Eles não são assim. Eles chegavam, apresentavam, cantavam, faziam alguma coisa, saíam e ficavam lá fora. E eu estou ali sentado e está chegando na hora de eu pregar. Aí eles vinham, apresentavam, cantavam, falavam e ficavam lá fora. E está chegando na hora de eu pregar. E eu falando, Senhor, está difícil, hein? Muito bem. Passaram a palavra para mim e eu olhei. A igreja é vidraçada, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para ti, por favor. Não fica bravo com o irmão Cláudio, não. Eu tinha muito problema para falar sobre isso, mas Jesus me libertou. Eu vim de uma linhagem pentecostal, os irmãos sabem disso. Então você não espera que um pentecostal se converta, se torne adventista e fica tudo bem. Eu ainda continuo ligado à Bíblia, que é o contrário do que se imagina. Lá também se prega a Bíblia, embora teologicamente tenha muitas discrepâncias. Eu me converti, demorei um pouco para entender algumas coisas, eu ainda não falo de algumas coisas, não é porque eu não creia ou tenho algum tipo de problema, não. É que eu tenho dislexia e algumas ideias às vezes se cruzam e eu fico preocupado de misturar doutrina. Então, eu estou explicando para ti. Então, quando alguém chama o Cláudio, eu disse para os irmãos, irmão, você tem certeza que você vai me chamar? Você já sabe que... Ele, não, irmão, pode vir, mas traz uma palavra gostosa. Eu falei, como que alguém como eu vai trazer palavra gostosa? Eu não sei fazer isso. Mas eu cheguei no culto, estou vendo um movimento. Volta a pregar, Cláudio, para de contar a história. Aí passaram a palavra para mim, e eu baixei a cabeça assim, aí eu olhei para minha esposa, ela ficou assim, ó. Porque ela sabia. E eu falei assim, irmãos... Chamei um ancião,
A gente tem que respeitar os irmãos, né, irmão? Chama o ancião e diz assim, irmão, vem cá. Você pode pedir para alguém cantar mais um hino? Ele, mais um? Uhum. Mais um? Falei, sim, mais um. Tá bom. Chamou as pessoas e eu disse assim, por favor, os nossos irmãos que estão lá fora, enquanto os irmãos cantam, pede para entrar. E entrou todo mundo. Um sentava do lado da mãe, do lado do pai, e você via que o povo queria voar no gogó. Mas está tudo certo. Eu preguei a mensagem gostosinha. Quando terminou o culto, eu fui para fora, abraça um, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, aquela coisa que a gente está acostumado a ver lá. Aí veio uma turma, ficou uma turma para trás, e minha luzinha acendeu. Mas antes disso, quando eu fui terminar o culto, fui fazer oração, eu fiz um apelo para todos os jovens, e todos foram na frente. Todos foram, nós fizemos uma oração, alguns choraram, aquela coisa, mas eu vi que tinha uma turma lá que estava incomodada. Aí a turma veio, no final, vou encurtar a história, e um deles segurando a minha mão, e ficou me olhando assim, e disse, irmão, você sabia que por causa de uma mensagem dessa você pode perder sua credencial? Aí eu olhei para ele, eu aproveitei, não vou perder a viagem, e disse, eu não sofro com problema de credencial, porque eu sou pessoa física. Eu não tenho problema de credencial nenhuma. Agora, já que você tocou no assunto, deixa eu dizer uma coisa para você, igual os mineiros falam lá na minha terra. A gente não vai na igreja para escutar aquilo que gosta. A gente não vem até a casa de Deus para ouvir aquilo que quer. A gente não vem até a igreja para ouvir uma mensagem gostosinha. A gente vem na igreja para ouvir que Jesus Cristo morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está hoje no santuário celestial e muito em breve ele vem para buscar a sua igreja. E que o preço que ele pagou na cruz do Calvário foi tão alto, absurdamente alto, que ao longo dos 2000 anos que se passaram, a igreja tem sofrido todo tipo de ataque e ela ainda continua de pé. Ele ficou me olhando assim. E agora eu quero dizer para você, quando alguém acha que é assim, irmãos, mas você está sendo muito quadrado, porque a igreja tem que se renovar, a igreja tem que criar um molde novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque Jesus criou um problema danado com isso. Se você ler lá no capítulo 21 de Mateus, capítulo 21, sabe o que Jesus vai fazer lá? Jesus vai entrar em Jerusalém, montado no quê, irmãos? Num jumento, para quebrar mesmo a história. Todo mundo está esperando um Messias, está esperando um líder, está esperando alguém pujante, né? De fala firme, um líder mesmo. Aí ele entra em Jerusalém montado num jumento. O povo vai tirando as suas vestes e colocando, cortando palmeiras e colocando para ele passar, gritando, Hosana, Hosana nas alturas, paz na terra entre os homens. Jesus está entrando em Jerusalém, a entrada triunfal, o rei, a gente canta essa música, o rei vem vindo. E ele entrou dessa forma. Eu imagino o povo olhando naquela época, dizendo assim, bom, não é o que a gente esperava entrar com uma comitiva forte, né? Mas num jumentinho aí a gente até aceita. Mas vai acontecer um fato logo depois. Ele entra dentro de uma sinagoga, e você conhece muito bem a história também. Ele expulsa os cambistas de lá. Estamos falando de ortodoxia, né? De moda nova, coisa que a gente quer criar na igreja, que não cabe na igreja do século XXI, nem de século nenhum. Jesus expulsa os cambistas, vira as mesas. Quem que está fazendo isso, irmãos? É Jesus. Virou as mesas, expulsou os cambistas e disse assim, olha, essa casa aqui era para ser chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E a multidão que está lá fora vai entrando, e a Bíblia vai dizer, é só você ler lá, que Jesus vai curar muitas pessoas. Jesus vai atender muita gente ali. E as crianças vêm gritando assim, olha, Hosana, Hosana, louvado seja Deus. E os escribas e os fariseus estão incomodados. Ficam incomodados e perguntam para Jesus, estão vendo o que dizem a respeito de você? Aí Jesus responde sarcasticamente e diz, da boca das crianças provém o perfeito louvor.
Só que a história não acaba aí, porque Jesus vai embora. E ele volta no outro dia, e você conhece a história. Ele vai até Betânia e volta para Jerusalém no outro dia. Ele encontra uma figueira que não tem frutos, só tem folhagens, está bonita, mas não tem fruto. E Jesus ordena que aquela figueira, ela seque. E os discípulos ficaram apavorados. Mestre, como isso pode acontecer? E Jesus ensina a eles, vocês precisam ter fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês vão dar a ordem a esses montes que se transportem para o mar, porque é assim que vai acontecer, basta vocês crerem nisso. E Jesus está ensinando, você vai ler lá no texto, no capítulo 21, no verso 23, lá está dizendo que Jesus está ensinando agora naquela mesma sinagoga, e os escribas e fariseus se aproximam. E fazem uma pergunta sarcástica para pegar Jesus na teologia da ortodoxia. E diz assim, mestre, com que autoridade você ensina isso? Aí Jesus era danado para responder uma pergunta fazendo outra, né? No nosso tempo hoje é falta de educação. Pois é, vai falar com Jesus. Mestre, com que autoridade você ensina essas coisas? Aí Jesus falou assim, eu vou responder. Mas primeiro vocês respondem a minha pergunta? Ele, lógico, doutores da lei, vocês, né, são bons naquilo que fazem. Disseram, manda. Jesus perguntou, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Eu imagino, irmão Francisco, eles fazendo uma rodinha assim, dizendo assim, rapaz, se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer, por que a gente está questionando ele então? Se a gente disser que é dos homens, essa multidão vai nos apedrejar, porque eles têm João Batista como profeta. Aí eles olham para Jesus e dizem, mestre, não podemos responder a sua pergunta. Aí Jesus responde para ele, vocês também sabem muito bem, eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço todas essas coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, dúvida nenhuma, que a igreja remanescente de Deus está aqui. Que os remanescentes não são somente um povinho quadradinho, que guardou a palavra, que guardou o sábado, que guardou os mandamentos, não. Os remanescentes são aqueles que têm o pé e voz firme, para pregar o evangelho do reino a toda criatura com autoridade, ousadia e intrepidez. Eu já estou caminhando para o final. Não esquece que no início eu disse que tem pessoas que vão de acordo com a sua própria mente, fazem aquilo que eles acham que é certo. Por outro lado, tem homens e mulheres espirituais, guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito. Uma pessoa essa semana me procurou e disse assim, irmão, eu sou cristão há tantos anos, e faz aquela ladainha toda. E sendo bem sincero para você, bem sincero assim, estou abrindo meu coração. Eu prego o evangelho há 25 anos. E toda essa turma, eu nasci na igreja, eu sou cristão da igreja, esses que reclamam da vida, acham que está tudo bom e nada presta. Esse povo sofre de uma síndrome. Qual é a síndrome? Capacidade de ouvir, gosta de falar. E qual que é a receita para esse povo, irmão? Eu conversando com esse irmão, eu disse para ele assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lê a Bíblia todo dia? 2 vezes na semana? Uma? Ele diz, algum tempo que eu não leio, porque eu não tenho tempo, que eu chego tarde, que eu vou tomar banho, que eu vou dormir, quando eu vejo, vou trabalhar. Eu falei, tá bom. Você congrega, você vai à igreja, você tem uma igreja que você faça parte, você tem pastor, você tem uma comunidade, você tem alguém para gritar socorro, para pedir oração, você tem. Eu congrego, a minha carta está lá no sul, mas eu participo aqui e gosto de ir lá. Eu falei, tá bom. Você
de algum momento, você tem algum momento devocional com Deus, você gasta tempo com tempo com o Senhor de alguma forma. É que a nossa vida é muito dinâmica. A vida está muito dinâmica, mas eu sou engenheiro, eu sou um homem dos números. Isso já me subiu o sangue na cabeça. Aí, para fim de conversa, eu falei, irmão, você não ora, você não jejua, você não busca Deus, você não vai na igreja, você não faz nada. Você é o quê? Eu sou cristão. Falei, nominal. Sabe o que está escrito lá em Tiago? Eu quero ler com você, para você não achar que é coisa da minha cabeça. Acha aí, para a gente encerrar. Tiago. Capítulo 1. Verso de número 21. Vou esperar você achar. A irmã falou que eu posso até medir 40. Achou? Tiago capítulo 1, verso de número 21. Posso ler? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. E ele continua dizendo assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo esquece de como era a sua aparência. Essa é a palavra de Deus. E tem um verbo aqui muito interessante, não um verbo, é um verbo, que é despojando-vos. Quando você traduz, é apotenoi, que significa pegar algo e jogar para longe. Significa tirar do seu caminho. Louvado seja Deus, que a igreja de Jesus trouxe no nosso coração uma certeza, que ao ouvir a palavra, nós podemos nos despojar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, e darmos lugar à presença de Deus, porque ela, a palavra, ela tem o poder de nos trazer a salvação. E mais importante do que ouvir, é fazer-nos praticantes dessa palavra. Porque se nós não praticarmos, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto diante de um espelho. E se você pensar bem rapidinho, se você se olhou no espelho hoje de manhã, você não tem muito noção de como você está agora, se você está descabelado ou descabelada. Essa é a questão. Nós temos que ter a certeza de sermos cumpridores da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vou pedir para você se colocar de pé. Pode? É bom ficar de pé de manhã, né, irmão? Dar uma espreguiçada assim. Curva a sua fronte. Eu não vou pregar essa mesma mensagem no segundo culto, não, tá, irmãos? Prega outra. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu santo nome. Que a sua palavra, Senhor, venha de encontro com o nosso coração. Nós não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Converta-nos ao Senhor, Senhor. Faz-nos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Nós só estamos aqui por conta da tua palavra, nada mais. Nada me move, nada nos move estar aqui, se não é a sua palavra. Que a sua palavra seja a única bússola da nossa fé. E que a cada dia possamos ser renovados por esta mesma palavra.
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.